Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, a partir do verso 4 até o 6, diz assim: E os guardas, com medo, ficaram muito assombrados. Caídos estavam eles como estivessem mortos. Mas o anjo responderam às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei a quem buscais, a Cristo Jesus, que foi crucificado. Aleluia. Versículo 6 diz: Ele não está aqui, porque este já ressuscitou, como ele havia dito. Portanto, venha e veja que o lugar aonde está o Senhor está vazio. Oh, glória! Aleluia! Versículo de número 16 até o 20 diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas ainda assim, alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou dizendo: Eis que me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, aleluia! Versículo 20. Glória. E ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Aleluia. E você diz amém. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Glória. Aleluia, Jesus. Com muito carinho, eu gostaria que você olhasse para alguém do teu lado. Tá, glória. Nesse domingo de Páscoa, você dissesse para ele: Jesus nos entregou uma grande missão. Jesus nos entregou uma grande missão. Diga para ele: Jesus nos entregou uma grande missão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós, Deus, queridos e amados irmãos, Igreja de Cristo e noiva do Cordeiro, quando nós observamos esse texto, que nós lemos com muito apreço e com muita atenção, o texto que está inserido e embasado no Evangelho de Jesus Cristo, que, segundo Mateus, nos apresenta a sua visão. Este Mateus nos apresenta o Cristo Jesus como Rei dos judeus. Aproximadamente por volta do ano 75 após a ascensão de Cristo Jesus, Mateus ele vai começar a escrever e a relatar sobre a vida do nosso mestre. E na feita que nós lemos aqui o capítulo de número 28, a partir dos seus versículos de número 4 a seguir, aonde podemos perceber a narrativa do texto nos conta que o nosso Senhor Jesus estava sendo procurado por algumas das mulheres que o acompanhavam ao seu ministério, juntamente com os seus discípulos. Quando lemos o capítulo 28, é necessário retrocedermos até o capítulo de número 27,
da crucificação de Cristo Jesus. Mas para entendermos o capítulo 28 e 27, precisamos voltar desde o princípio, para que você possa entender o motivo de hoje nós estarmos aqui. Aleluia. Pois todos nós sabemos que o pecado iniciou-se com a grande rebelião nos céus, aonde Satanás foi lançado e expulso de lá. E um dia, quando Deus criou o jardim no Éden, e criou o ser humano segundo a sua imagem, a sua semelhança, com o intuito de o servir, de o adorar, glorificar e bendizer o seu nome. Glória. Todos nós sabemos que um dia, pelo erro de Adão e de Eva, a Bíblia diz que o pecado então contaminou toda a humanidade. E a Bíblia diz que por causa disso todos nós pecamos e destituídos nós fomos da glória de Deus. Só que havia ainda um segundo plano de Deus para com esta humanidade pecadora. Glória a Deus. Porque o nosso próprio Deus, ainda no jardim, quando olhou e disse, sentenciando Adão e Eva e a serpente, ele disse à serpente que da semente da mulher nasceria alguém que ele feriria a sua cabeça. Glória a Deus. Esmagaria a sua cabeça e ela feriria o seu calcanhar. Glória. Aleluia. Ele está apontando desde o início para o nosso Cristo. João, o evangelista, vai dizer no capítulo 3, versículo de número 16, ele diz que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou. Ele deu. E quando ele deu, ele enviou para a terra o seu único filho. Glória a Deus. Para que todo aquele que nele crê não viesse perecer, mas ele alcançasse a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Deus envia seu filho Jesus, pois para a humanidade não tinha jeito. Eu não era capaz de pagar preço pelos meus pecados. A igreja não era capaz de pagar o preço pelos seus próprios pecados. Precisava de um intermediador, de alguém para poder pagar o preço por nós. Só que este alguém tinha que não ter pecado. E na feita, o único que não teve pecado foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E ele veio a esta terra com a missão de salvar. Ele veio a esta terra com a missão de alcançar todo aquele que havia se perdido. Jesus é gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma mulher. Conhecemos a história. Com 12 anos ele pregava e ensinava no templo. Com 12 anos ele ensinava, instruía nas sinagogas. E alguém dizia, por acaso não é este filho de Maria? E o seu pai é o José, o carpinteiro. Se admirava da sua fé e conhecimento. Glória a Deus. Com 30 anos de idade ele começa o seu ministério, aonde ele é batizado no Rio Jordão pelo João, o Batista que batizava. Um dia ele adentra na cidade de Betânia, aonde lá ele é bem recebido. Quando chega em Jerusalém, as pessoas ovacionam ele dizendo: Hosana, Hosana nas alturas. Bendito seja aquele que veio em nome do Senhor. Aleluia.
E este Jesus veio com a missão de salvar quem havia se perdido. Glória! Glória a Deus! E todas as vezes que ele era questionado quando falava do seu reino, todas as vezes que ele era indagado acerca do seu reino, o nosso Cristo dizia: o meu reino não é deste mundo. Ele dizia: o meu reino não é deste mundo. Um dia Jesus, sabendo o que estava prestes a acontecer, ele vai para o Getsemane para falar com Deus. Ele vai para o Getsemane para orar, para conversar com o Mestre. E ele vendo tudo o que ia acontecer, que estava prestes a te esperar, a Bíblia diz que Jesus, vendo todo o sofrimento e sabendo o que ia acontecer com ele, o sentimento do medo toma conta de Jesus. Aleluia, Jesus. Ele, sendo Deus, ele poderia rejeitar a cruz, mas ele estava disposto a ir até o fim. Glória a Deus! Glória! Ele estava disposto a ir até o fim. Como homem, ele sentiu medo. Na sua deidade, sendo 100% Deus, 100% homem, como Deus, ele estava firme no seu propósito, mas como homem, ele estava sentindo medo. Eita, olha aí, Deus! Só que de repente ele está falando com Deus, dizendo: Pai, se impossível fosse, quando ele ia passar este cálice de mim. Só que parece que eu vejo por um curto espaço de tempo Jesus olhando para a frente e vendo a igreja. Parece que eu vejo por um curto espaço de tempo Jesus olhando para o futuro e vendo eu. Jesus olhando para a igreja e vendo você. Jesus olhando e dizendo: eu não posso parar, eu não posso desistir. Eu sei, Pai, que eu estou com medo, mas que todavia não seja feita a minha, mas seja feita a sua vontade. Aleluia. Ele não desistiu. Aleluia. Ele não parou. Quando Jesus, acabando de orar, os soldados romanos estavam esperando por ele para o prender. Chegando, os soldados romanos esperando Jesus descer do monte, eles vêm e prendem Jesus. Leva Jesus para casa do sumo sacerdote Anás. Anás manda levar para casa do seu genro Caifás. Naquela mesma noite, mandaram açoitar o nosso mestre e mandaram ele para Pôncio Pilatos. Chegando na casa de Pilatos, Pilatos interroga, questionando ele. Pilatos manda para Herodes. Herodes manda o açoitar. Depois devolve para Pilatos. Só que o mais interessante de tudo isso é que o nosso mestre não abria a boca para reclamar. Aleluia. Nosso mestre é preso. Coloca sobre ele uma cruz. Só que antes disso, ele é açoitado. Antes disso, ele é espancado. Antes disso, ele foi chicoteado. Foi escarnecido. Coloca sobre ele a coroa de espinhos. E alguém disse: tu és mesmo o rei dos judeus? Porque não sou a ti mesmo. Só que o nosso mestre não abriu a boca para reclamar. Aleluia. É por isso que Isaías vai dizer que por causa de nós ele foi moído, ele foi afligido, ele foi humilhado.
trouxe a paz de hoje estarmos aqui. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Pegaram o nosso mestre, crucificaram ele em uma tarde sombria de sexta-feira, colocaram Jesus no madeiro, e com certeza que ele ia morrer com uma lança ferida nele. Oh, meu Mas Deus. o nosso mestre não retornou. O nosso mestre não questionou. Ele abriu a sua boca e disse: Pai, consumado está. Consumado está. A ti eu entrego o meu espírito. Glória. E ele expirou. Quando Jesus entrega ao Pai o seu Espírito, a Bíblia diz que as trevas encobrem a terra. Há um grande terremoto, as trevas tomam conta da face da terra. E um grande silêncio acontece. E um grande terremoto acontece. E a Bíblia diz que um dos centuriões entenderam e disse: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus entrega ao Pai o seu Espírito, o véu que havia dentro do templo, ele é rasgado de cima a baixo. Aleluia. Glória a Deus. Só quem tinha acesso era o sumo sacerdote. Só quem podia entrar lá era o sumo sacerdote. Uma vez no ano podia adentrar e acessar. Jesus entrega ao Pai o seu Espírito e disse: Pai, está consumado. Agora não precisa mais do sumo sacerdote. Agora eu vou dar direito à mobilidade para qualquer momento entrar, acessar, começar, tocar, falar comigo, se derramar. Ei, o meu Cristo, teu Cristo morreu, o véu se rasgou e disse: agora você pode adentrar, agora você pode acessar. O véu que separava, ele não separa mais, você pode adorar. Quem pode, levante a mão e glorifique, levante a mão e glorifique. O véu foi rasgado, o acesso ao Pai está liberado. Se eu fosse você, nesta manhã, eu abri a boca para adorar. Coloque a mão no ombro de alguém e diga: você pode acessar, diga: você pode entrar, você pode adorar. O que nos separava, ele não te separa mais. Obrigado, Jesus. Aleluia. O reboliço aconteceu. Jesus entrega o seu Espírito, diz: consumado está. Trevas sobre a face da terra. Um terremoto acontece. Centurião diz: verdadeiramente é a Filho de Deus. Hoje. Aí a Bíblia diz, Mateus 27:51 vai dizer que viram-se o sepulcro de muitos dos santos se abrindo. Oh, meu Deus. Glória. E foram vistos andando pelas ruas muitos dos santos que havia morrido. Pregador, não entendi ainda. O meu Deus está dizendo: a minha morte, a morte dele, foi para te dar vida, foi para te salvar, foi para te dar vida. Agora você estava morto, mas Cristo morreu para te dar vida.
Aleluia! Deus do mistério, aleluia! Olha lá, balabaçou, decanta lá, Mataram o nosso Cristo. lá, balabaçou. Crucificaram ele. Feriram o nosso Cristo. Mataram o nosso mestre. Mas a promessa estava viva. Eiaço e decanta lá, balabaçou. Aleluia! Mataram o nosso Cristo. Colocaram culpa sobre ele. Disseram, acabou. Mas a promessa estava viva. A promessa estava. Jesus foi crucificado na sexta-feira. Trava sobre a face da terra, silêncio total. Nenhuma ave do céu fazia barulho. Passou o sábado, nada do nosso mestre. Passou o sábado, alguém dizia, não era ele que curava, não era ele que salvava, está no túmulo, morto e perdido. Sexta-feira ele é crucificado. No sábado nada acontecia. E a Bíblia diz que de manhã cedinho veio Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Oh, glória! O corpo do nosso mestre. Aleluia! Veio ver como é que o nosso mestre estava. Só que Cristo não chegou lá. Diz a Bíblia que na noite não veio. Veio um anjo de água do Júlio. Um terremoto aconteceu. A pedra foi removida. Aleluia! O anjo se sentou sobre ela e disse, eu quero ver quem vai me tirar daqui. Os soldados romanos não conseguiam fazer nada. Aí vem Maria e Maria Madalena procurando pelo mestre. Só que elas não viram que aquele anjo era enviado pelo Senhor. Porque elas achavam que era o jardineiro que falava com ela. E ela disse, onde está o corpo do meu mestre? O anjo disse, não, porque procuras entre os mortos aquele que está vivo. Eu não entendi. Aquele que morreu na sexta-feira. Passou sábado dormindo. Mas hoje não dormindo. Oh, glória! Aleluia! Ele está vivo! Ele está vivo! Ele está vivo! Quem pode me acompanhar?
Diga, Jesus está vivo. Nós não pregamos um Deus morto. Porque ele morreu na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou. Há uma glória de Deus aqui dentro. Há uma glória de Deus aqui neste ambiente. Aleluia! Glória a Deus! Viva! 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 Os infernos não conseguiu segurar o nosso mestre! Jesus Cristo ressuscitou! Você tem motivo para adorar e bem dizer! Você tem motivo para bem dizer e adorar! Então pega alguma coisa! Agora é aquele que vive! Agora é aquele que reina! Agora é aquele que é! Agora é aquele que faz! Agora! Agora! Meu Deus, aleluia! Eu preciso retomar. Aleluia, sui de canto, laba, laba, sui. Deus da glória! Ai, laba, 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 sui de canto, laba, laba. E laba, 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 sui de canto, laba, laba, sui. De canto la mala mala vaya su de canto la mala. Oya la mala 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 si de canto la mala ya su. Ele rega la mala 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 su de canto la mala ya su de canto la mala. Ella la mala 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 si de canto la mala ya la mala 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 mala. Preço e decanto la manaia la bala 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 manaia su. E la manaia la bala bala basu decanto la manaia. E la manaia la basu decanto la manaia. Deus, tu és vivo, Senhor, aleluia. Há uma nuvem de glória aqui dentro. Tu és real, Jesus. Há uma nuvem de glória aqui dentro. Ai, alamanaçu de canto, yalasui de canto, lamanai. Há uma presença aqui no neste ambiente. Ele pese alaba, lamanai, alamaca, lamanai, su. Oi, alamanai, sui de canto, na halamanai. Morre na sexta-feira. Ressuscita no domingo. Oi, alamanaçu de canto, laba, laba, labaçu de canto. A Bíblia diz, irmãos, quando Jesus ressuscita, Aleluia, Jesus. Maria e Maria Madalena conversaram com ele, mas não reconheceram, pastor. Chama de pastor, porque é uma promessa sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Calabia subra na calada, chora, candarava. Ai, alaçu de canto, lamanai. Que saias daqui, ai, show, é, ou decalação. Ai, açu de Há um canto, projeto de continuidade. Esse projeto que Deus confiará nas tuas mãos. Debaixo da liderança dos meus presidentes, Deus te levantará para fazer um grande terrorismo sobre Decalabra Súria. Te enviarei aonde forem humilhados, te enviarei aonde foram afrontados, te mandarei aonde foi rejeitado, porque eu sou
príncipe de princesas, a ti te diz o Senhor. Oh, glória! Ai, alabalaba. Maria e Maria Madalena não reconheceram Jesus. E Jesus aparece diante delas, irmãos. Só para bem aqui para mim, olha aqui para mim. Ai, Espírito Maria Santo, e Maria aleluia. Madalena conversaram com Jesus. Acharam que Cristo ressurreto era o carpinteiro. Ai, alabadaçu, de Só que canto da eles alabalaba. não perceberam que Jesus falava com eles. Ai, alá, e Aí assim. elas perguntam para ele, dizem assim, pelo menos me responda, aonde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Elas não perceberam que era o próprio Cristo que estava diante delas. O medo, a frustração, a tristeza tomou conta do coração de Maria e Maria Madalena. Só que Jesus está dizendo, eu estou presente. Ele está dizendo para alguém hoje aqui, o medo, a tristeza, a angústia pode ter batido na porta Aleluia, do teu coração. alabalabadaçu. Mas Jesus está Glória a dizendo, Deus. eu estou diante de ti. Aleluia. Eu estou do teu lado. Eu não te deixarei. Eu nem te desampararei. Assim te diz o Senhor. Deus de milagre, aleluia. Ele está nesta causa. Deus do sobrenatural, Ele está vendo essa aleluia. tristeza. Ele está vendo essa angústia. E ele está dizendo, não temas. Aleluia. Não temas. Não temas. Saindo dali, quando Jesus fala pela segunda vez, Maria. De canto lá, manaiaçu, de canto. Quando ela já ia saindo, ela ouviu a voz do mestre que falava com ela, Maria. Oh, Jesus. De sui, de quem, de alabadaçu. Rabi, Raboni, mestre. Você vai conhecer o poder de Deus no meio dessa tristeza. Aleluia. Você vai conhecer o poder de Deus no meio desse fracasso. Aleluia. Você vai ver a glória de Deus no meio desta dor. Quando ela volta e reconhece que era o mestre, Jesus disse, toque em mim ainda, porque eu não fui para o Pai. Mas vai diante de mim e a vida dos meus irmãos. Aleluia. Estarei na minha Aleluia. Aí a Bíblia diz que ela sai com alegria, mas conforme Jesus determinou. A vida para os discípulos. A vida para os discípulos, a Bíblia diz que então de repente os discípulos saem depressa Meu Deus. para se encontrar com Jesus. Só que a Bíblia diz que algum deles duvidaram. João Evangelista vai dizer que Jesus chega dentro do templo, aonde eles estavam com medo, os discípulos, porque foi ferido o pastor e estava dispersa as ovelhas. Aí Jesus chega no ambiente, cercado pelo medo. Jesus chega no ambiente, tomado da tristeza.
aonde muitos dos discípulos estavam comendo, Jesus chega e diz: paz seja convosco. Vou repetir porque alguém chegou aqui nesta manhã triste, abatido, frustrado, angustiado e cabisbaixo. Mas Jesus chegou na casa hoje. Em todo o ambiente do teu coração, aonde estava morando o medo. E Ele está dizendo: hoje eu me coloco, hoje eu te coloco a minha paz. Hoje eu encho o teu coração de paz, paz, paz. Essa insônia vai embora, essa tristeza vai embora, essa angústia vai embora. Jesus está enchendo o teu coração de paz. Receba paz na tua alma, receba paz na tua vida, receba paz na tua casa, receba paz na tua família, receba paz dentro do teu lar. Seja cheio de paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que ela alcance e transborde a tua vida agora. Ele aparece no monte. Quando ele aparece no monte, alguns dos discípulos creram, outros duvidaram. Mas aqueles que creram se prostraram e o adoraram. Aí a Bíblia diz que quando eles se prostram e adoram, olha aqui para mim, Jesus vai dizer bem assim: foi-me dado, é-me dado todo o poder, toda a autoridade, todo o poder foi-me dado nos céus e foi-me dado na terra. Segura glória aí para você glorificar com mais propriedade. Aí eu fui estudar e falei: Senhor, mas se Cristo, Filho de Deus, já tinha todo o poder no céu, porque Ele disse que foi dado a Ele também poder na terra. Aí estudando, aí um dos grandes pastores evangelistas norte-americanos, pastor Jimmy Swaggart, Glória a Deus. ele vai comentar e afirmando com base em estudos, dizendo que Jesus recebeu autoridade na terra, assim que ele morreu por todos nós. Aleluia. O preço ele pagou. Antes dele morrer na cruz do Calvário, a minha e a tua vida estava entregue nas mãos de Satanás. Havia uma cédula de acusação. É por isso que Jesus disse: é-me dado poder no céu, é-me dado poder na terra, porque eu já morri, eu já paguei o preço, eu já entrei a vida por vocês, o preço já foi pago. Agora o pecado não te aprisiona mais, o pecado não te aprisiona mais. Você pode levantar da cadeira para adorar, o pecado não te pode mais. A célula foi rasgada, rasgada. Quem pode adorar? O preço do pecado ele pagou. Aleluia, Jesus. E agora você é livre para adorar a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Agora você é livre para glorificar a Deus. Aleluia, papai. Não tem capeta, não tem inferno, não tem diabo, não tem potestade que pode barrar a adoração da igreja. Ministério útil, você é livre para adorar.
autoridade, disse Jesus, porque o preço ele pagou, a culpa ele levou, e o pecado que outrora nos aprisionava, em nome de Jesus, hoje ele já não aprisiona mais. Em nome de Jesus, hoje ele não te aprisiona mais. Pelo sangue de Jesus, hoje ele não te aprisiona mais. Foi dado para ele. Foi dado para ele autoridade e poder. O apóstolo Paulo, ele é tão enfático em dizer que o nosso Cristo se tornou modelo e exemplo para todos nós. Glória. Por quê? Porque Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por quê? Ele mesmo sendo Deus, ele não quis ter por usurpação querer ser maior do que o próprio Deus, mas antes ele se esvaziou, aniquilou-se a si mesmo, assumindo forma de servo e sendo achado em forma de servo. Ele se entregou e foi obediente até a morte, e morte esta que foi a morte de cruz, mas por causa da sua unidade, mas por causa disso, mas por esse feito, Deus o exaltou, Deus o honrou, deu-lhe o nome, para que diante deste nome todos os joelhos do que está no céu, do que está na terra, do que está debaixo da terra, se prostrem e confessem que só Jesus é o Senhor. Para a glória, para a glória, para a glória de Deus. Aleluia. Pode adorar a Ele, quem pode bendizer a Ele, Glória. quem pode exaltar a Ele. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Ele é tão humilde, servo de Deus, Ele é tão humilde, que Ele diz assim, ó, que esse mesmo poder e autoridade que do Pai Ele recebeu, Ele diz assim: eu reparto deste poder e desta autoridade sobre vós. Não, você não entendeu, senão estava adorando melhor. Jesus te deu Aleluia. poder. Glória a Deus. Jesus te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. A tua casa tem que adorar a Deus. O teu trabalho tem que saber que tem Deus. A tua família tem que saber que você serve a Deus. Deus te revestiu do poder. Levante a mão. Deus te revestiu de autoridade. Deus te revestiu de graça. Olha essa glória aí agora. Olha aí. Aleluia, Jesus. Olha essa graça aí. Receba. Receba. É de graça, prega. É de graça, prega. É de graça, prega. É de graça, prega. Pega. Aleluia. Pega.
te deu poder e autoridade. Ele virou 70 e disse: eis que vos dou poder e autoridade. Aleluia, Jesus. Antes dele concluir o texto que lemos, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, toda a autoridade. Portanto, ide Oh, glória! por todo mundo, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta igreja é uma igreja missionária. Esta igreja vai ficar marcada em Blumenau como uma igreja que ganha almas, como uma igreja que ganha almas, Aleluia. como uma igreja missionária que pode receber esta Glória a presença, Deus. que pode receber esta coisa. Ai, ai, a sua canto la manaia, as filhas cantam la balabas. Eu te ensinei. Eu quero que você compartilhe com mais alguém. Oh, glória! Lembra quem era você antes de Jesus? Lembra quem era você antes de conhecer Cristo? Jesus está dizendo nesta manhã: aquilo que eu te dei é para você compartilhar. Mais um microfone. O que Jesus te deu é para você compartilhar. Eu vou finalizar e a banda vai levar. Mas eu preciso te dizer. Fala para mim. Jesus disse: vai, porque eu tenho o poder que foi me dado no céu e na terra. Esse poder me deu autoridade para dizer para vós: ide, ensinando, batizando, pregando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui para mim. Meu Deus, Ele aleluia. sabia que não seria fácil fazer o ide. Ele sabia que ia ter dificuldade, pastor. Olha aqui para mim, vocês. Quem olha de fora acha que é fácil. Quem olha de fora pensa que está. Mas só vocês sabem o preço que você tem pagado para essa obra permanecer. Mas o dono desta obra é Jesus. Em nome da tua esposa. Veja os teus olhos. Ele sabia que não seria fácil, mas ele disse para vocês assim: eu estou contigo. Eu estou contigo. Não só ontem, não só hoje, mas todos os dias. Eu vos encho e renovo com a graça e com o meu poder. E vos encho, transbordo com mais autoridade. Assim se diz o Senhor. Recebe. 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 A igreja, ministério ide, você não está sozinho. Eu fiz todo esse arrudeio para chegar aqui para te dizer: Jesus diz: eu estou contigo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está
serve não se resume morte. Ela se resume em Deus. Em Isaías 9:6 Jesus nasceu. Porque o menino se nos deu, o filho nos deu. O seu principado estará sobre os seus ombros. E ele chamará maravilhoso, conselheiro, paz da eternidade, Deus forte,